É, Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Eu conheci algumas aqui no AME de 2021, no ano passado. Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Estão, né? Direitinho. E desde então, Deus me colocou na vida dos pastores e eu tenho sido muito edificada. E eu quero, como dizer, vocês têm um privilégio muito grande de tê-los como pastores. Porque todas as vezes que eu venho, eu fico doido para ouvir eles. Eu fico assim, só querendo ouvir. E eu fico muito grata pelo convite. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado vocês na minha vida. Vocês são uma inspiração para mim. E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Quando o pastor começou a falar, ele me apresentou, ele falou que eu estou numa missão nova. E eu, de fato, estou vivendo uma missão diferente nesse ano. O meu ano ele começou totalmente diferente. Eu vou explicar para vocês no decorrer da passagem, decorrer da palavra dessa noite. E Deus ele é tão tremendo que ele faz uns links que às vezes a gente não consegue compreender, mas no final a gente vê que tem um propósito. Desde o primeiro louvor que foi começado a ser ministrado, cadê? Eu acho que o irmão começou a ministrar, me perdi ele aqui de vista. Todos os louvores, todos. Não teve nenhum que não falasse algo que o Senhor vai ministrar através da palavra dessa noite. Todos tiveram links. Ou seja, a palavra da adoração, a palavra da confiança, a palavra de libertador, a palavra de se render. Todos os louvores, eles teve vários links do que o Senhor vai ministrar nessa noite. Então, eu quero te pedir para abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler algumas passagens. Daniel 1. Nós vamos ler não três capítulos inteiros não, mas nós vamos ler 3 capítulos para a gente conseguir compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E o primeiro se encontra em Daniel 1, eu vou estar lendo do 3 ao 6. Daniel 1, do 3 ao 6. E diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutros em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora nós vamos ler Daniel 3, do 14 ao 20. Do 14 ao 20. Diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem do outro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífalo, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de forles, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses, nem adoremos a imagem de outro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Agora nós vamos ler Daniel 6, do 10 ao 17. 6, do 10 ao 17. E diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhes disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todos os homens que fizessem petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem te interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem te continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para nada se mudasse a respeito de Daniel. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Pai, conosco de forma profunda nessa noite. Eu te peço, Senhor, um ambiente, Pai, propício para aquilo que o Senhor quer falar. E eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que cada mente, cada coração esteja sensível, Pai, para ouvir a tua voz nessa noite. Eu te peço, Senhor, abre os céus em nosso favor. Queremos te ouvir, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me use, Pai, nessa noite, Senhor, com poder e graça, que do meu interior, Pai, fluam rios de águas vivas nessa noite. Eu te peço, Senhor, fique à vontade em nosso meio. O Senhor tem total liberdade, Pai, para falar conosco. Fique à vontade, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vimos aqui 3 capítulos, 3, vamos dizer, histórias. A primeira que nós lemos, que está lá em Daniel 1, fala a respeito de 4 jovens que eles tinham uma vida, eles eram nobres, que o rei ele falou que para buscarem os nobres, ou seja, então eles eram nobres, eles estavam numa realidade, eles tinham a vida deles, eles tinham os afazeres deles, e eles foram retirados da onde eles estavam e foram levados cativos à Babilônia. Nessa época, o povo ele foi levado para o exílio na Babilônia. Então, desses 4, que foram 4 jovens, eles foram selecionados para estar diante do rei. Ou seja, eles iriam aprender as línguas dos caldeus, eles iriam aprender a cultura, eles iriam aprender tudo isso diretamente do rei. Então, eles iriam ter acesso direto ao rei. Esse foi o primeiro capítulo que nós lemos. O segundo já conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram jogados na fornalha. E a história, nesse capítulo 3, fala a respeito que foi levantada uma estátua. Nabucodonosor, ele já com o seu ego muito forte dentro dele,
ele construiu uma estátua de ouro e ele queria que o adorassem aquela estátua. E ele pediu então para que todos os príncipes, todos os que trabalhavam no governo, fosse levado para consagrar aquela estátua. Então ele queria que quando tocasse um sino, mais ou menos assim, o povo adorasse. E principalmente esses primeiros adorassem a imagem dele. Então, por Sadraque, Mesaque e Abidnego terem negado, eles foram jogados então na fornalha. Logo na terceira, que lá em Daniel 6, nós já vimos a história de Daniel. Já conta a história somente de Daniel ali. Teve então um decreto, e esse decreto ele foi criado pelos inimigos de Daniel. Os inimigos de Daniel, eles estavam com inveja, porque o rei ele queria colocar Daniel como governador geral. Então o rei ele tinha um desejo de colocar Daniel para governar abaixo dele. Então o Daniel iria governar praticamente tudo abaixo do rei, e aquele povo não aceitou, que eram os principais, eram os sodratas, deixa eu ver se esse não é, satrapas, que era o nome do pessoal que estava tentando contra Daniel, que eram os inimigos. E eles tentaram achar falhas em Daniel, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma falha. E com isso, eles apelaram à lei do Deus de Daniel. Então, eles pediram para que o rei Dário fizesse um decreto que ninguém podia, durante 30 dias, fazer nenhum tipo de petição a nenhum outro Deus, a não ser ao rei ou aos deuses dele. E Daniel não aceitou aquele decreto, ele não ouviu aquele decreto, e ele continuou fazendo aquilo que era o costume dele, que era 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor na janela que tinha direção a Jerusalém. E aqueles homens, quando viram Daniel ali, é como se eles tivessem denunciado Daniel, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Então nós vimos aqui 3 histórias. Eu expliquei por alto cada uma delas, mas elas têm um link que eu vou falar um pouquinho nessa noite sobre alguns pontos. Todas as histórias que a gente viu conta a história de um povo que estava vivendo o seu normal, o seu natural. Eles estavam vivendo a vida de sempre e foram retirados do seu natural e foram viver em outro lugar, de outra forma, é como se fosse um novo normal. E se levantaram coisas para tentar paralisar esse povo. Se levantaram coisas. A gente aqui viu 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam representando o povo de Deus. E quando a gente traz para a nossa nova realidade, desde 2020 até agora, nós estamos, agora em março, vai fazer basicamente 2 anos que a gente teve não que a gente teve, mas que a pandemia se instalou. Já vai fazer 2 anos que nós estamos nesse processo de pandemia, e toda a passagem dessa noite, tudo aquilo que eu vou falar nessa noite, nós vamos trazer alguns links para esses 2 anos. Então, desde o primeiro ponto que eu vou falar até o último ponto, eu quero te pedir nessa noite para que você permita que o Espírito Santo te traga à memória situações que você vivenciou, aquilo que você está vivenciando agora, situações que você, trazer a consciência de como você está, de fato, vivendo durante esses 2 anos. E eu quero trazer alguns pontos, de fato, dessas passagens que nós lemos e que vão fazer link entre as 3. A primeira, eu coloquei três, como se fosse 3 pontos, e cada uma delas eu dei um título. E o título geral dessa passagem nessa noite é que nada pode nos parar. Nada pode nos parar. E quando esse é o tema desse ano, né? Que é o novo nível 2.0. Tá. O nível 1, né? Que era o 1.0, foi ano passado, certo? E agora é o 2.0. Então é um novo nível. E o novo nível, quando a gente está sempre subindo níveis, a gente não pode parar. Porque quando a gente para, a gente fica estagnado num nível somente. Então a gente deixa de viver os próximos níveis.
Então, basicamente, essa passagem, essa palavra dessa noite é justamente sobre o não parar. O não parar. E eu quero trazer 3 pontos. E o primeiro dele é que eles foram retirados do seu normal. Quando nós estamos passando para um próximo nível, em qualquer área da nossa vida, nós temos que sair de fato da zona de conforto. Nós vamos ser retirados e às vezes o Senhor ele vai fazer assim, vai pegar e vai jogar com tudo. Porque para viver novos níveis, a gente não pode ficar parado, a gente não pode estar na nossa zona de conforto. E esses 4 jovens, eles foram tirados da zona de conforto deles. Eles estavam vivendo no palácio deles, eles estavam vivendo na vida normal deles. Como eu falei antes, eles eram jovens nobres, jovens que de boa aparência, inteligentes, sábios. Eles tinham uma vida, provavelmente eles tinham os cargos deles, as coisas que eles faziam, e eles foram retirados da onde eles estavam e foram lançados com tudo em um outro país. Eles foram morar na Babilônia, eles foram servir diretamente ao rei, que foi o que estavam levando eles como escravos. Então eles estavam vivendo uma nova realidade, totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Porque para viver novos níveis, o Senhor não quer que a gente fique acostumado. Porque quando a gente está acostumado, a gente não age, a gente não faz nada, a gente fica parados. Então esses 4 jovens, eles foram tirados do natural deles, o normal, a vida normal, e foram levados para a Babilônia. E é muito interessante que a passagem fala que os 4, eles tiveram destaques perante o rei. Eles estavam vivendo em outro país. Eles poderiam muito bem não fazer nada, eles poderiam continuar parados, eles poderiam ter recebido aqueles ensinamentos, ouvido, deixado entrar no ouvido, sair no outro e não fazer nada. Mas não, eles estavam ali, mesmo num país diferente, trabalhando com excelência, fazendo com excelência. Eles continuaram sendo os mesmos que eles sempre foram. Quando a gente sobe de níveis, e eles estavam diante do rei. Depois que Daniel ele revelou um sonho de Nabucodonosor, ele foi constituído governador. Aí ele não quis crescer sozinho, ele chamou os amigos também, e ele pediu ao rei que colocasse Sadraque, Mesaque e Abidnego como chefe das províncias. Então os 4 começaram a crescer. Os 4 eles eram exilados numa terra que não era deles. Eles estavam lá exilados, escravos, mas eles cresceram aonde eles foram plantados. Então quando eles estavam na Babilônia, eles não ficaram parados. Eles poderiam ter feito nada. Eles tinham essa opção de continuar do mesmo jeito. Eles poderiam ter recebido os ensinamentos, eles poderiam ter escondido de fato os talentos deles, os tesouros deles, porque eles eram inteligentes, eles eram sábios. Daniel tinha visões. Em nenhum momento eles esconderam aquilo que eles tinham dentro deles. Pelo contrário, eles cresceram cada vez mais. Então, o que a gente pode aprender com essa primeira parte, através desses 4 jovens, que independente do novo normal que eles estavam vivendo, um outro lugar que eles estavam vivendo agora, eles não perderam a essência deles, eles não perderam a identidade deles, quem eles eram. Eles continuaram os mesmos. Pelo contrário, eles evoluíram mais. Eu vou pegar o gancho do novo nível. Quando a gente está de fato subindo níveis, nós temos que crescer. É crescimento. Quando a gente sai de um lugar e passa para outro, a gente está subindo escadas, vamos supor assim, até elevador. A gente está crescendo, a gente não está retrocedendo, a gente está crescendo, andando, caminhando. E esses 4 jovens, eles cresceram aonde eles foram plantados. E trazendo para a nossa realidade desses 2 anos, quantas pessoas nesses 2 anos se paralisaram? Quantas pessoas pararam? Desistiram no meio do caminho? Aconteceram muitas situações aconteceram. Com eles também. Eles estavam longe da família, eles estavam num lugar totalmente diferente, mas eles não pararam, eles continuaram, eles cresceram.
Então, lembra que eu falei sobre a gente se permitir a analisar os nossos 2 anos? Quando a gente vai passar para um outro estado na nossa vida, uma outra fase da nossa vida, a gente precisa analisar as nossas ações. De fato, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. Quando a gente quer passar por um processo de mudança, primeiro a gente tem que trazer a consciência de como nós estamos. E esses jovens, eles cresceram, eles não paralisaram. Então, nós precisamos de fato olhar para a nossa vida dentro desses 2 anos de pandemia e ver, eu cresci, ou eu estagnei, ou eu retrocedi. E quando a gente traz essa luz, essa consciência, se eu avancei, ou se eu parei, ou se eu retrocedi, a gente não trazendo culpa, não trazendo peso, mas para trazer a consciência de que a gente pode mudar, justamente trazer um arrependimento e subir de nível, passar para o outro nível. Então, esse primeiro ponto, que é um ponto de justamente trazer uma luz de o que eu fiz, e eu estou trazendo essa reflexão em relação à nossa vivência de fato com Deus. Esses homens, eles cresceram aonde eles foram colocados, se tornaram governadores, se tornaram chefes de província, independente da situação, eles cresceram. E o Senhor, Ele quer que os filhos cresçam, Ele quer que os filhos evoluem, Ele quer que a gente cresça a cada dia mais. E quando a gente começa a mergulhar na palavra, vida de oração, vida de busca, não tem como não crescer. Não tem como a gente ficar estagnados. Há 8 anos atrás, foi quando eu de fato voltei para os caminhos do Senhor, e eu comecei um processo de descoberta em Deus, de viver experiências com Deus, de me permitir, e eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu já vivi tantas coisas no mundo, eu já experimentei tantas coisas, mas eu quero ser de fato uma cristã de verdade. Eu falei isso para o Senhor, e eu falei, eu não quero retroceder, eu quero me posicionar, eu quero crescer e caminhar. Eu fiz esse pedido ao Senhor, e quando a gente quer algo, a gente precisa não somente querer, mas se dedicar, pagar preço. Não foi fácil para esses 4 jovens, eles estavam em um outro país, como eu falei, mas eles pagaram um preço por isso. Eles não deixaram de ter o espírito de excelência e fazer com excelência, mesmo estando em terra estrangeira, mesmo estando debaixo de uma situação que eles não queriam viver. Eles não queriam viver aquilo, longe da família, exilados. Então nós precisamos sempre analisar, eu estou crescendo, ou estou parado, ou estou retrocedendo. Que quando a gente traz essa consciência, a gente consegue de fato começar a se mover e querer crescer a cada dia mais também. Como eu falei, muitas pessoas se paralisaram na pandemia. O medo, ele se instalou. Foram 2 anos que muitas pessoas se paralisaram. Tem muitos relatos de pessoas que não estão voltando para os cultos, que não querem mais saber até de Deus. Alguns que... Eu tive uma pessoa que essa semana me perguntou assim: eu estou passando por tantas situações que eu nem acredito mais que Deus existe. Tem pessoas que estão de fato vivendo dessa forma, oprimidos no medo. Essa pandemia, ela também deixou marcas na alma de muitas pessoas, e nós não estamos mais vivendo a nossa vida que vivíamos até 2019, é uma nova realidade, e uma nova realidade requer um novo posicionamento também. Então esse primeiro ponto é justamente, nós não podemos mudar quem nós somos, independente das circunstâncias que se levantem. Esses homens não mudaram. E não é porque veio uma pandemia, eu estou falando da pandemia para dar como um exemplo, mas pode ser qualquer situação que tente te parar. Ela não pode roubar a sua confiança em Deus, ela não pode roubar a sua fé no Senhor, a sua dependência nele, ela não pode roubar quem você é em Deus. E o Senhor quer que você cresça continuamente, sempre. Jesus, ele crescia em graça e em sabedoria quando ele era jovem, adolescente, ele foi crescendo em graça e sabedoria, e é isso que o Senhor quer de nós, que a todo momento a gente cresça, que a gente cresça em graça, em sabedoria, na presença dEle. Como é lindo quando a gente chega num ambiente e muda o ambiente, só pelo fato de a gente estar presente nele, não precisa nem abrir a boca.
E o Senhor, Ele quer que os filhos dele realmente manifeste a graça dele, a presença dele por onde passar. Porque, de fato, a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas são os filhos maduros. E os filhos maduros é aqueles que cresceram e que estão crescendo constantemente. E o Senhor, Ele quer que nós cresçamos todos os dias. Quando a gente deixa um pouquinho de buscar o Senhor, eu tenho um termômetro na minha vida. Vou explicar como que eu faço meu termômetro. Antigamente, eu era extremamente grossa. Eu era muito grossa. Só gostava de mim, minha família mesmo, porque me suportavam, porque eu era de fato muito grossa. E eu sou nordestina, eu tenho uma raiz nordestina, e a desculpa que eu dava era que eu era nordestina. Não, eu sou assim porque eu sou nordestina, eu sou sangue quente. Essa era a minha desculpa. Eu sempre colocava uma desculpa no sangue nordestino. Mas eu era de fato muito grossa. E quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu pedi ao Senhor era que Ele me tratasse nessa grosseria. Então, há 8 anos atrás, o Senhor tem me tratado nessa grosseria. E quando eu começo a ficar um pouquinho impaciente, eu já sei que eu tenho que buscar mais. Eu estou buscando pouco. Aí eu já percebi isso, porque toda vez que, eu percebi que a minha grosseria era impaciência. Eu era impaciente e acabava ficando grossa por causa da minha impaciência. Mas quando eu fico um pouquinho impaciente, eu já sei estou buscando pouco. Porque quando a gente busca, quanto mais a gente busca, mais a nossa carne é espremida, mais o nosso eu é espremido. E foi até falado hoje também num dos louvores. Quanto mais a gente busca o Senhor, vai ser mais dele e menos de nós. Então, quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente de fato evolui, cresce nele, a gente de fato exala o perfume dele. Tudo aquilo que de ruim vai morrendo, vai perdendo. Então esse é o meu termômetro. Quando eu percebo que eu estou um pouquinho impaciente, um pouquinho grossa, eu já sei que eu estou buscando muito pouco. Então quando a gente começa a buscar justamente crescer, a gente não consegue ficar no mesmo estado. A gente sempre vai querer crescer mais, porque Daniel, ele não ficou do mesmo jeito quando ele começou. Ele começou como um escravo, exilado, e ele finalizou a vida dele na Babilônia, passando por 4 reinos. 4 reis passaram por ele, e ele teve posições de excelência em todos eles, porque ele só crescia, ele não retrocedia. Então esse primeiro ponto o primeiro ponto que eu falei é que nós fomos retirados do nosso normal. Então é evolução, a gente precisa de fato evoluir. O segundo ponto que eu queria falar foi até o que a gente leu sobre lá em Daniel 3. Daniel 3 fala a respeito de uma tentativa que eles se prostrassem, que eles se ajoelhassem diante de uma estátua. E esses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam ali um decreto que eles precisavam se ajoelhar diante daquela situação que era adorar aquela estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas esses homens, esses 3 jovens, eles, independente da situação que eles estavam vivendo ali, eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que somente ao Senhor eles poderiam adorar, somente ao Senhor eles poderiam prestar culto. E o que Nabucodonosor queria era que eles prestassem culto a ele, e não ao Deus vivo dele. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não aceitaram se ajoelhar diante daquela situação. E o mais interessante é que o inimigo, ele sempre vai levantar alguém para afrontar a gente quando a gente está passando por alguma situação. Tem muitas pessoas que falam assim: onde está seu Deus? Por que você está passando por isso? Seu Deus existe de verdade? Por que você está vivendo dessa forma? E aconteceu justamente isso com os 3. Vou minhas folhinhas. Eles estavam ali os 3.
Fugiu até que a mente, vou dar uma voltada. Então, os três, eles foram, o decreto era que eles se ajoelhassem perante aquela situação. Então, o rei Nabucodonosor, quando soube que eles não aceitaram aquilo, chamou eles. Eles chamaram diante da presença dele e falou: eu vou te dar uma segunda chance. Se você não se prostrar, infelizmente, vocês vão ser jogados na fornalha. E quero ver quem vai te livrar disso. Vou até ler de novo. Ele falou assim, deixa eu achar aqui. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foi a fala de Nabucodonosor para aqueles três homens. Eles sabiam tanto quem era Deus na vida deles, que ele falou bem assim: isso eu nem preciso te responder, eu não preciso nem te falar isso, porque se o Senhor quiser me livrar, Ele vai livrar, mas se Ele não quiser me livrar, amém, mas eu quero que você saiba que eu não vou me prostrar diante dessa situação. Foi basicamente isso que os três falaram. Então, se levantou uma situação para fazer com que eles se prostrassem. E muitas vezes o inimigo vai levantar situações, ou vai acontecer situações na sua vida para fazer você se prostrar, fazer você de fato olhar para o seu problema, aquilo que você está passando, e se ajoelhar diante dele. E às vezes a gente se ajoelha e às vezes sem perceber, se prostra diante de uma dificuldade. E agora, como que vai ser isso? Como que eu vou passar por isso? Vou me jogar na fornalha? Vou morrer? E agora? Basicamente, é isso que o inimigo quer tentar. Será que o seu Deus vai te livrar disso? Será que Ele vai fazer isso por você? Você está confiando de verdade que Ele vai fazer isso? Quem vai te livrar da minha mão? Foi mais ou menos isso que Nabucodonosor estava falando para aqueles homens, e é isso que constantemente o inimigo fica tentando colocar setas quando a gente passa por algumas situações. Será que o seu Deus vai livrar o seu casamento? Será que o seu Deus vai cuidar disso? Será que o seu Deus vai te dar isso? Será que você vai sair dessa situação? E querendo trazer dúvidas para que a gente de fato se prostre diante desse problema ou daquela situação que se levante. E quantas pessoas se prostraram dentro dessa pandemia? Como eu falei, eu vou trazer a pandemia como um exemplo, mas pode ser qualquer situação. Quando se levanta, de fato o que o inimigo quer, que você se prostre, que você fique de fato triste, oprimido, porque o Senhor, Ele quer, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fugi da memória o versículo, só estou lembrando de 3 palavras: paz, justiça e alegria. Então o Senhor, Ele quer que a gente tenha paz, que a gente confie que Ele vai sim entrar na nossa causa, que é a justiça, e alegria, porque independente da situação que se levantar, paz, a gente precisa ter paz, porque a paz, a paz, ela não é que você vai ter ausência de conflitos, mas é um estado de espírito que você vai estar tranquilo diante de qualquer situação. É que caramba, o Senhor se levantou isso, mas eu sei que o Senhor vai entrar na minha causa, o Senhor Ele pode me livrar, Ele vai entrar nessa situação. Isaías 43:2 fala que se a gente passar pelas águas, a gente não vai se afogar, e se a gente passar pelo fogo, o fogo não vai nos queimar, e nem a chama vai arder. Esses homens foram lançados na fornalha, eles foram lançados no fogo, e o fogo não consumiu. Pelo contrário, o Senhor mandou uma provisão, mandou um anjo para estar com eles lá. Eles não estavam sozinhos. Então, quando se levantar situações, elas vão se levantar, porque Eclesiastes fala isso, que o dia mau ele vai chegar em algum momento. Nós vamos ter dias bons e dias maus, e os dias maus eles vão chegar. Nós não podemos ser ingênuos e achar que é tudo muito romântico. Não, vai chegar o dia mau, mas quando esse dia chegar, ele não pode roubar a nossa paz, ele não pode roubar a nossa alegria, ele não pode roubar a nossa confiança que o Senhor vai entrar na nossa causa. E o Senhor, Ele fala que não te desampararei, ou seja, Ele não vai nos abandonar, independente da situação. Eu não sei o que você está vivendo, independente da situação, o Senhor não vai te abandonar. No início do ano, lá na escola de missões, a gente tem o nosso diretor, que é o pastor César. Eles receberam a notícia que o filho estava com leucemia, e foi de fato
como fosse uma bomba. Ninguém estava realmente esperando, ninguém espera uma notícia mal, né? Então, quando chegou aquela notícia, no mesmo instante, a gente falou assim: caramba, essa doença não é para a morte, o Senhor vai entrar na causa, o Senhor vai fazer. E desde então eu me mudei, eu saí da onde eu estava morando, e eu fui morar na casa dele. Eles foram se mudar, vieram para o Rio de Janeiro, para o tratamento dos filhos, ele e a esposa, vieram para o Rio. O filho ficou basicamente 1 mês e meio internado, entre a primeira e a segunda quimioterapia. E eu fui morar na casa deles para cuidar dos outros filhos e cuidar da casa também, apoiá-los nesse momento. Então eu saí de uma realidade totalmente diferente. Eu estava com vários planos, várias situações que eu queria fazer, e com essa notícia eu mudei totalmente a minha rota e mudei totalmente aquilo que eu iria fazer, porque eu entendi que era uma direção de Deus eu estar com eles nesse momento. E eu fui para lá, fui morar lá, estou morando lá. Hoje, para eu estar aqui, eu até falei com a pastora aqui, eu desci e a esposa subiu, para a gente fazer a troca para cuidar da casa. Ela subiu para cuidar da casa e eu desci para poder estar aqui com vocês. E essa nova realidade trouxe também novos desafios, mas em nenhum momento a gente deixou de confiar que o Senhor está conosco. É tão forte que o Pedro, que é o filho que está com a leucemia ainda, ele está com tanta paz que ele prega para a gente. Quando a gente conversa com ele, quando a gente fala com ele, ele está pregando de fato para a gente. E ele fala: eu estou tendo experiência com Deus, Deus está falando comigo, eu estou vivendo um momento que eu nunca vivi antes. E ele fala palavras assim, encorajando a gente. E ele não deixou que a paz dele fosse roubada. E nós não podemos deixar que a nossa paz seja roubada. Qualquer situação que se levantar, nós não podemos deixar que a nossa paz seja roubada. Porque quando a gente deixa a paz sair, a gente começa a olhar somente para o problema. A gente começa: o fogo vai me queimar. O fogo vai me queimar, eu vou sair machucado disso. E quando a gente já olha para uma situação e fala assim: não, eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para entrar nessa situação e mudar esse quadro, mesmo que não seja agora, mesmo que tenha um processo que eu preciso viver nisso, mas eu sei que o Senhor vai entrar na minha causa, e Ele vai fazer, porque tem situações que o Senhor Ele vai fazer sim, mas vai ter situações que Ele quer nos ensinar durante o processo, ou porque tem algo muito maior à frente. Então, nós não podemos deixar que a paz seja roubada, porque mesmo que o fogo venha, a gente tem uma promessa que o fogo não vai nos queimar, que o fogo não vai nos consumir, que essa situação que se levantou ou que está se levantando, ela não pode roubar a nossa confiança em Deus. Esses homens, eles se posicionaram. E quando chega uma situação, a gente precisa se posicionar. Nós não podemos ser de fato em cima de muro. A gente precisa se posicionar, porque se você der uma brechinha em cima do muro, o inimigo é ali que ele vai pegar. Ele vai ficar bem assim: ué, você não falou que talvez Deus não faria? Ou será que ele vai começar a colocar mais palavras para tentar roubar de fato a sua confiança em Deus? Então, precisa também de um posicionamento. A gente decide não se prostrar diante de uma situação. Quando se levantar, a gente decide não se ajoelhar diante dela, porque somente ao nosso Deus a gente tem que se dobrar e adorar. Há nenhum problema, nenhuma situação. Vão surgir? Vão, mas isso não pode roubar a nossa confiança nele. Foi até falado aqui cantado na música, que quando pedindo, eu já esqueci até a música, gente, na hora de, eu sei a letra, mas na hora que não está juntando as palavras, mas andar sobre as águas, guia-me para que em tudo em ti confie. Lembrei a frase da música. E nós precisamos constantemente pedir ao Senhor: Senhor, guia-me para que em tudo te confie, que sobre as águas eu caminhe, e se vier o fogo, eu sei que ele não vai me queimar. Pedir ao Senhor de fato uma blindagem, porque novos níveis vão se levantar, novas situações. A gente vai vencer uma luta aqui, vai subir o nível, aí vai vir uma outra mais forte, e aí a gente vai crescer mais e vai subir cada vez mais, e quando vier a gente vai estar já ali forte para aguentar aquela pressão. Então sempre pedir ao Senhor: Senhor, me guie, abre o caminho, prepara, porque Ele fala isso: eu vou à sua frente, endireitando o caminho, vou quebrando os portões. Nós temos a palavra de Deus com tantas promessas de que você vai, eu estou contigo. Então nós precisamos agarrar nisso. Se levantou uma situação, agarrar nela,
agarrar nela não, agarrar em Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai entrar nessa causa. É posicionamento. A gente decide não se prostrar. Quando vier a situação, a gente tem o poder da decisão. É decidir não se dobrar diante dela. É decidir não aceitar isso. E o Senhor vai honrar. Porque o Senhor honrou aqueles homens. Eles foram libertos daquela fornalha. Todo o povo conheceu o Deus deles através da vida deles, porque eles não deixaram se dobrar diante daquela situação. Como eu falei sobre essa situação do filho do pastor César, a gente tem recebido constantemente muitos testemunhos de pessoas que estão sendo extremamente impactadas com a situação, que falam assim: dias que eu não orava e eu comecei a clamar ao Senhor pela cura do Pedro. Tem pessoas da família que antes não acreditavam que Deus existia, vendo o Pedro em paz, feliz, quando ele raspou a cabeça, porque já estava caindo o cabelo, ele feliz, falando bem assim: caramba, eu estou careca, mas daqui a pouco vai crescer o cabelo. E ele fazendo uma brincadeira, não uma brincadeira ruim, mas mostrando que ele estava tranquilo com aquela situação. E o hospital inteiro está falando do Pedro. O hospital inteiro está comentando como que é diferente quando chegam no quarto dele. Em nenhum momento ele reclamou dentro daquele hospital. Em nenhum momento e a mãe dele falou isso para mim. Falou assim: Fabiana, em nenhum momento meu filho falou nada de reclamação. Pelo contrário, todo mundo que chegava no quarto para medicar ele, fazer alguma coisa, ele estava com um sorrisão no rosto, que as pessoas saíam de lá sem entender o que estava acontecendo. E na última consulta dele agora, foi ontem, o médico perguntou assim para ele: você tem alguma religião? E ele falou assim: eu sou cristão. Aí ele: agora eu entendi. E o médico perguntou a ele, porque o posicionamento dele de não se dobrar diante daquela situação está fazendo o nome do Senhor ser conhecido dentro de um hospital. A gente não sabe por que o Senhor levou ele para dentro daquele hospital, a gente não sabe. Eu lembro que o pastor César falou assim para mim: Fabiana, eu recebi aqui uma mensagem da pastora Adriana falando que alguns anos atrás ela estava saindo daquela data do hospital e que o filho estava entrando. Então ele falou bem assim: caramba, meu filho está indo no mesmo hospital da pastora Adriana estava. E ele falando assim com alegria. E eu falei assim: realmente, meu Deus, o Senhor é Deus na vida desse homem. Porque é nas horas de dificuldades que a gente de fato olha para aquela pessoa e fala assim: será que é cristão de verdade? Será que ele prega o que fala? Será que prega o que vive? E é nessa hora que existe uma multidão de testemunhas querendo ver qual vai ser o nosso posicionamento. E quando a gente se dobra, é como se a gente falasse assim: o meu Deus não tem poder para entrar na minha causa. Mas quando a gente se posiciona e fica de pé diante de qualquer situação, a gente está também comunicando para as pessoas da nossa volta que a gente confia em um Deus que vai livrar a gente do fogo, que foi justamente o que esses homens fizeram. Então esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu queria destacar aqui é que tentaram calar a voz deles. Daniel, ele estava servindo, como estava sempre fazendo lá no reinado, e se levantaram pessoas com inveja de fato daquela vida que ele estava vivendo ali, e criaram uma armadilha para fazer com que ele calasse a voz dele. E é tão incrível que a gente vê nessa história dois reis totalmente diferentes. O primeiro rei acusou não, né? Fugiu a palavra. Tentou colocar dúvidas. Já o rei de Daniel, o rei Dário, ele já teve um posicionamento totalmente contrário. Ele falou assim: que o teu Deus que você sempre está buscando, ele te livre. Porque ele sabia que Daniel, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha um Deus, e ele sabia que Deus poderia livrar. Que ele falou assim: que o Senhor te livre. E esse terceiro ponto fala muito a respeito de quererem calar a nossa voz, quererem calar o nosso clamor, a nossa petição ao Senhor. Aquele decreto era para que ninguém pudesse durante 30 dias orar ao Senhor, clamar ao Senhor, qualquer tipo de pessoa, né? Foi o que eles pediram, somente ao rei. Era um desejo dos inimigos de Daniel. Os inimigos de Daniel armaram ciladas para calar a voz de Daniel, porque eles sabiam que a força de Daniel não era dele, vinha de Deus.
porque o Senhor que tinha entregado a ele a sabedoria, o Senhor que tinha entregado para ele o espírito de excelência, e Daniel sabia disso, tanto que ele glorificava o Senhor por isso. Mas os inimigos dele queriam calar a voz de Daniel, porque a Bíblia fala que aquele que pede, encontra, aquele que busca, encontra, e também aquele que constantemente tem feito as suas petições, o Senhor ele vai atender. E Daniel, ele não deu ouvido às armadilhas que o inimigo tentou contra ele. E de fato, quando a gente está subindo níveis, o inimigo vai tentar colocar armadilhas para que a gente caia, seja fofoca, seja uma briguinha, seja uma situação que ele quer que aquilo se aumente, para tentar calar a sua voz, para tentar fazer com que você não peça ao Senhor, porque o inimigo sabe que uma oração, ela abre uma porta, uma oração é a chave, e ele sabe disso, que a oração é a nossa arma de guerra. Então quando a gente não está orando, quando a gente não está ali clamando, pedindo ao Senhor, de fato calados, a gente está sem arma de guerra. Então quando tentaram calar a voz de Daniel, Daniel não aceitou. Como os outros, ele também se posicionou. Ele tinha lá um decreto de que aquele que pedisse outros deuses iria ser jogado na cova dos leões. Mas ele também não se importou. Ele continuou posicionado e continuou clamando ao Senhor. Constantemente ele clamava ao Senhor. Eu acredito que era de manhã, de tarde, de noite, porque eram 3 vezes ao dia que ele fazia essas petições. 3 vezes ao dia ele clamava ao Senhor, ele clamava ao Deus que ele servia. E aquela situação tentou calar a voz de Daniel. Vou dar um exemplo nessa questão da pandemia, a máscara. Trazendo ela para a área espiritual, ela é como se fosse, espiritualmente falando, eu só estou dando como um exemplo, para tentar fechar a nossa boca, calar a nossa boca, de fato, fazer com que a nossa oração não chegue. E quando a gente se prostra e fecha a nossa boca, e a gente deixa de clamar, a gente não vai ter a resposta daquela situação, porque a gente não está clamando, não está pedindo. E o clamor, ele de fato, ele abre portas, ele é a nossa arma de guerra. Até uma passagem que fala: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, me clamar, me pedir, eu vou atender. Então quando a gente não clama, a gente não vai ser atendido, porque a Bíblia ela fala isso, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir. Ele fala: pede-me e te darei. Quando ele fala assim: pede, eu vou te dar. Se você me pedir, eu vou te dar. Se você me pedir as nações, eu vou te dar as nações. Se você me pedir, eu vou te dar. Se você está me pedindo que essa situação mude, eu vou mudar, eu vou entrar na situação. E ele também fala, na passagem dele, que clame a mim e responder-te-ei. Quando a gente clama ao Senhor, Ele vai nos responder. Ele vai, de fato, ali entrar na nossa situação, mas Ele quer que a gente clame a Ele. E o inimigo sabe que se você clamar, ele sabe que quando você coloca o seu joelho no chão e você clama ao Senhor para entrar naquela causa, ele vai entrar naquela situação. Eu ainda tenho um irmão que hoje até o aniversário dele, que ele mora em São Pedro da Aldeia, ele ainda é pai de santo. Eu falo assim que ele ainda é porque o Senhor já me falou que ele vai ser dele, e eu sei disso, eu creio nisso. E ele ainda é pai de santo. E teve uma situação que a gente viveu, que fizeram uma demanda, que é uma macumba para ele, para morte. E ele falou assim: Fabiana, eu estava lá dentro e eu fiz as minhas consultas com os meus santos, e eles falaram para mim que essa macumba que fizeram é para morte, e que eu vou morrer. Esse era um decreto. E ele virou para mim e falou bem assim: eu estava lavando a louça e pensando, caramba, por que fizeram isso comigo e tal? E veio uma voz e falou assim: pede oração à sua irmã. E naquele dia eu estava na casa da minha mãe, porque eu não moro com a minha mãe. Naquele dia eu estava lá. E ele foi e falou bem assim: Fabiana, você pode orar por mim? E eu falei: caraca, meu Deus, meu irmão pediu para orar por mim. Agora, eu fui correndo, peguei o óleo ungido, que eu sou do óleo, gente. Eu fui correndo no óleo ungido, peguei e falei: agora. Aí eu chamei minha mãe e falei: mãe, intercede aí, que eu vou orar pelo meu irmão. E ele foi e sentou, que eu sou alta, né? Ele é bem mais alto que eu, gente, ele é desse tamanho. Aí eu fui, ele sentou e ele colocou a mão no coração, e ele nunca tinha pedido uma oração. E ele colocou a mão no coração e ficou esperando a oração, e eu orei,
eu repreendi o espírito de morte, Deus me revelou quem foi o outro pai de santo que tinha feito a macumba para ele, e eu ainda falei bem assim, ó, Deus vai te dar um sinal e você vai ver o que vai acontecer com essa pessoa saindo ainda essa semana. E ele, aham. Aí ele foi, chorou na oração, e eu falei assim, como Deus já está mexendo, eu pensando. Aí ele aceitou a oração, não morreu. Na mesma semana, o pai de santo que eu tinha falado para ele, arrumou uma confusão lá, testificou aquilo que o Senhor tinha me entregado, e depois disso, ele começou a me mandar mensagem pedindo oração. Ele começou a falar assim, Fabiana, eu sei que Deus te ouve. Aí depois um outro filho de santo dele falou assim, Fabiana, minha irmã está passando por uma situação tal, você pode orar? O filho de santo do meu irmão, porque eu sei que Deus te ouve. Aí depois a filha de santo do meu irmão falou bem assim, minha filha saiu com um caroço na cabeça, você pode orar, eu em Teresópolis, você pode orar daí, porque eu sei que Deus te ouve. Eu falei, meu Deus, eu orei, o caroço saiu, e sempre eu recebo mensagem deles, dos filhos de santo do meu irmão, e do meu irmão me pedindo oração, e eles falam assim, eu sei que Deus ouve ela, e o mais incrível, é que eles espalham, de fato, porque eu fiquei conhecida dentro do ramo deles lá, né, como uma irmã missionária do pai Marcelo, que eles falam os nomes lá, que eu não sei qual é o nome, o segundo nome, né, que ele fala. Eu fiquei conhecida como uma missionária, irmã do pai Marcelo, que Deus ouve a oração dela. E é tão incrível que eles me pedem oração sempre que eu estou lá. Sempre falam alguma coisa, e eles param para me ouvir. Por quê? Porque eu não me dobrei. Porque eu não deixei de clamar ao Senhor. E nós precisamos constantemente sempre clamar ao Senhor. Quando a gente deixa de orar, um dia sequer, a gente começa a entrar naquele processo de que se não orar hoje, acaba amanhã não orando, e daqui a pouco não ora, daqui a pouco morreu a vida de oração. E eu acho lindo que eu vejo aqui que vocês sempre colocam, eu vejo no status da pastora, sempre as reuniões de oração. Como eu falei, eu sou do óleo, né? Então eu sempre estava nas consagrações, e eu tenho hoje meu momento, só que diferente do que eu era antes. Mas a minha vida ela começou a romper muito mais depois que eu comecei de fato ir para as consagrações, buscar o Senhor de forma intensa, acordando na madrugada para orar, buscando o Senhor nas consagrações de sábado. Tinha as orações de reunião de oração, eu estava indo lá, às vezes eu era a única jovem no meio de um monte de, às vezes senhoras que estavam lá, eu era a única jovem, mas eu estava lá, e eu vi que a vida de oração era que estava me sustentando, e era que estava de fato me fazendo crescer de nível. A gente não tem como crescer de nível sem orar, é vida de oração. E o Senhor, Ele não vai dar para a gente coisas novas, se a gente não estiver de fato capacitados para receber aquilo, e a vida de oração ela é uma arma. Se eu não tivesse uma vida de oração, vocês acham que talvez eu iria aceitar orar pelo meu irmão, que é pai de santo, anos de candomblé, cheio de demônio? Vocês acham que eu teria, tipo assim, não é coragem, mas talvez eu iria ficar com medo, que ia vir a acusação do inimigo, você não ora? Você não busca? Então, a nossa vida de oração, ela vai abrir portas, que às vezes a gente nem vai entender, mas ela vai abrir portas. A nossa oração é uma arma de guerra. E Daniel, ele foi tentado ser paralisado nisso. E a gente vê que, foi lá em Daniel 6, mas logo depois, Daniel, ele recebeu visões, falando sobre o Messias, palavras proféticas. Daniel orou pelo povo, pedindo arrependimento, e o Senhor mandou um anjo em prol de uma oração de um homem, por uma nação. Então, se Daniel tivesse deixado fechar a boca dele naquele momento ali, ele não teria vivido outros níveis que o Senhor tinha para ele de revelação. Então tem muitas coisas que nós só vamos viver em Deus se a gente orar constantemente, sempre buscando o Senhor, e não trazendo um peso, mas ser algo agradável, a conversar com o Senhor. Eu estou falando dos exemplos que eu estou vivendo. Eu acho lindo quando estou conversando com a mãe do pastor, com o pastor Alexandre, quando ela fala assim, a dona Jo, ela fala assim: eu tenho um encontro com o Espírito Santo de manhã, ele me acorda,
Aí eu ficava assim, meu Deus, eu quero chegar nesse nível. Aí eu comecei a orar, Senhor, me perdoa, porque quando o Senhor me acordava de madrugada, eu ficava reclamando. Não reclamando, mas eu ficava assim, poxa Senhor, eu quero dormir, amanhã eu acordo cedo. E às vezes eu falava assim, não vou abrir os olhos, não vou orar, não vou. E várias vezes eu fiz isso. Aí quando ela falou isso para mim, que o Espírito Santo acordava ela para ter aquele momento, eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque quantas vezes o Senhor quis conversar comigo na madrugada, e eu, por preguiça de não querer acordar, eu não orava. Então, quando a gente paga preço de oração, portas são abertas, e portas a gente nem imagina. Então, não deixe que nenhuma situação cale a sua voz de clamar ao Senhor, de ter um tempo de qualidade com o Senhor, porque um relacionamento, se a gente não tiver conversa, ele morre. Se dentro de casa o casal não tiver um diálogo, algum momento vai dar ruim. Então, a mesma coisa na nossa vida com Deus, a gente precisa conversar com Ele constantemente, e Ele quer ter um relacionamento com a gente. Daniel viveu um nível muito acima, porque ele ganhou tudo isso em oração primeiro. E como hoje eu sou uma das missionárias de base da escola de missões, quer dizer, eu sou a única que está morando na base. Eu estava morando lá, né? E antes de eu ir para lá, antes de morar lá, eu estudando lá em 2019, todo o horário de almoço, todo mundo que estava lá estudando ia descansar no quarto para dormir, e eu também ia no meio. Todo mundo indo dormir, eu vou junto. Eu ia acabando indo junto dormir, até que teve um dia que eu, nesse momento que eu fui dormir, eu tive o Senhor me despertou naquele momento que eu estava dormindo. Ele falou bem assim, eu te trouxe aqui para dormir? Eu te trouxe aqui para ficar descansando? Não, você não veio para cá para isso. Naquela hora eu levei uma sacudida tão grande do Senhor, que eu falei assim, caramba, é verdade, eu saí da minha realidade que eu estava vivendo, eu larguei muitas coisas, e eu estou dormindo no momento que eu era para estar acordada de pé, clamando ao Senhor. Sabe o que eu comecei a fazer? Depois daquele despertar, porque Deus precisou me sacudir ali, eu comecei a sair do horário eu almoçava, a gente tinha basicamente quase 2 horas de almoço, eu separava meia hora para almoçar e 1h30 de busca. Eu rodava o uniforme todinho orando. Eu sempre estava nos matos lá, naqueles matos lá orando. Ou eu estava em um, ou eu estava em outro, não deixava eu subir sozinha para o monte, naquela época. Hoje eu posso subir, mas naquela época eu não podia. E eu sempre estava arrumando um canto para orar, sempre estava arrumando um canto lá para orar. Eu estava orando pela minha vida, orando pelo lugar também, sempre clamando ao Senhor. Só que eu não sabia que eu estava ganhando território em oração. Eu não sabia. E quando foi em 2020, eu me tornei uma das intercessoras do lugar. E eu não sabia que em 2019 eu estava orando, já ganhando em oração meu lugar ali. Então a oração, ela faz você também conquistar territórios. Você está lá dentro da sua casa, a situação está pegando fogo, clama ao Senhor, a paz vai chegar, o ambiente vai mudar e aquela realidade vai sair. Ganhe em oração. Muitas coisas que eu tenho conquistado hoje, eu ganhei em oração, começando a orar anos atrás, orando, clamando ao Senhor, porque a oração, ela é uma chave, e nós precisamos utilizá-la constantemente. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e ele estava sempre clamando ao Senhor, e o Senhor levou ele a níveis muito altos. Então, esse terceiro ponto é justamente não deixar calar a nossa voz. Nós não podemos deixar de clamar ao Senhor. Nenhuma situação ela pode te paralisar e deixar você se prostrar e nem calar a sua voz. Não aceite isso. São decisões. Situações vão se levantar, como eu falei antes, vão se levantar, mas nós não podemos deixar de clamar ao Senhor. A situação se levantou e você, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor vai entrar nessa causa, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que pode levar o tempo que for, mas eu sei que o Senhor vai entrar nessa causa. E é de fato ganhar em oração. E eu já queria chegar à conclusão dessa ministração, e eu queria ler Daniel 3. Daniel 3, 28 e 29 diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus.
Glória a Deus. E Daniel 6, 25 e 27 diz assim: Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que livrou Daniel, ele é o Deus que vai nos livrar de qualquer situação. A gente sabe que a gente tem vivido muitas situações. Esse ano mesmo se levantou uma gripe que fez uma outra gripe que também pegou muitas pessoas. Hoje começou um bombardeio entre a Rússia e a Ucrânia, e que vai afetar a economia mundial se continuar dessa forma. Tantas situações podem se levantar, mas isso não pode nos fazer prostrar. Nenhuma situação pode fazer com que a gente se prostre diante dela, porque o Senhor, Ele é um Deus que livra e um Deus que salva. Ele é Deus. Tem uma música que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. E essa precisa ser a nossa fala. Se Deus fizer, Ele é Deus, eu creio que Ele vai fazer, mas se Ele também não quiser fazer, Ele também é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E tem o versículo que fala que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E nós precisamos permanecer, continuar, não desistir. Um novo nível requer perseverança, que é não desistir. Nós temos que ser de fato imparáveis, não desistir, independente do que se levantar contra nós, independente dos obstáculos, dos problemas, das adversidades. É não parar diante de nenhuma situação. E é uma decisão. A gente precisa decidir não se dobrar. A gente precisa decidir não se calar. Se levantou, clame ao Senhor. Ele é poderoso para te livrar. Ele livrou esses 4 homens de uma situação que aparentemente era impossível. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida deles. E o Senhor quer que o nome dele seja glorificado através da minha vida e da sua vida, em qualquer situação. Eu quero te pedir para se colocar de pé agora, por favor. Eu estava orando ao Senhor ontem e entregando esse momento nas mãos do Senhor. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra de direcionamento, uma palavra liberada dos céus. E o Senhor, Ele falou uma frase durante a minha oração, e Ele falou bem assim: diga ao meu povo, o que queres que eu te faça? E eu falei assim: uau, Senhor, eu queria tanta coisa. Aí eu fiquei pensando assim, sobre a minha resposta para Ele. E o Senhor, nessa noite, Ele quer justamente que você clame a Ele e responda essa pergunta para Ele. E Ele te faz essa pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Antes do milagre vir, o Senhor queria ouvir a voz daquelas pessoas que estavam passando por situações. E Ele falava, para liberar um milagre sobre a vida daquelas pessoas, Ele fazia sempre aquela pergunta: o que queres que eu te faça? Me diz, o que tu queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Então o Senhor, nessa noite, Ele quer que nós respondemos essa pergunta para Ele: o que queres que eu te faça? O louvor vai estar cantando, né? Vai? Enquanto isso, eu quero te pedir para fechar os seus olhos e começar de fato clamar ao Senhor sobre essa situação que você está vivendo, sobre aquilo que você quer que o Senhor entre na situação, e responda essa pergunta ao Senhor: o que queres que eu te faça?